O Hospital Unimed Erechim é para todos. Todos que escolhem um jeito mais humano e moderno de cuidar da saúde. Muito além do prontuário, o nosso foco é na pessoa. Um hospital cooperativo que dedica-se ao bem-estar de cada indivíduo. Que olha para frente, mas está sempre ao seu lado. Que usa os melhores recursos para aproximar as expectativas mais otimistas. O Hospital Unimed é para você, é para todos. Clínica de Olhos Erechim. Tecnologia e equipamentos de última geração. Dr. André Agnoleto e Dr. Samuel Carvalho. Clínica de Olhos Erechim. Aqui a gente vê com o coração. Nossa saudação a todos, estamos começando o nosso programa Painel aqui pela TV Erechim, num oferecimento da Unimed Erechim. A vida é feita de escolhas e quando a escolha é cuidar, tudo muda. Te ver bem nos faz bem. Clínica de Olhos Erechim é uma clínica completa, com muita inovação e aquele atendimento diferenciado que você precisa conhecer. Agende a sua consulta pelo telefone 3712-0566, Clínica de Olhos Erechim, a clínica do Dr. André Agnoleto. Bom, hoje nós vamos falar sobre história de Erechim, mais especificamente, e para tanto nós estamos recebendo com muito prazer aqui o meu amigo Enori Chaparini, historiador de Erechim, e também com muito prazer aqui o Dr. Luiz Carlos Piazzetta, que é médico, escritor, trabalha por hobby, acho que com fotografia há muito tempo. Quero agradecer por ambos estarem aqui e vamos conversar entre nós aqui, mas gostaria de que vocês conversassem até entre vocês mais sobre a história de Erechim. Enori, boa noite. Boa noite, Ozzy. Boa noite, telespectadores. Uma alegria redobrada sempre estar no teu presente, no teu programa, para recordar fatos da história da nossa cidade. Doutor Piazzetta, me permita tratá-lo assim, né? Eu já há muito tempo tinha a vontade de lhe convidar para conversar aqui, especialmente pela série de fotografias que o senhor tem colocado à disposição de todo mundo através da internet. Seja muito bem-vindo aqui. Muito obrigado, uma boa noite a todos, boa noite, Enori, professor Enori, a jornalista Eudia, aos telespectadores desse canal. Bom, o doutor Luiz Carlos Piazzetta é nascido em Curitiba. Vou ler rapidamente o que interessar mais. Nascido em Curitiba, é da segunda geração de imigrantes italianos, vênetos e espanhóis da Galícia, aqui no Brasil, obviamente. É médico e diretor clínico do Hospital São Vicente de Paulo, ali em Barão de Cotegipe, de 1969 a 1978. Passagens pelo Hospital de Caridade, é ligado à FAINORS, é presidente da Associazione Trevisani nel Mundo, Erechim, presidente Comitato Vêneto do Rio Grande do Sul entre 2007 a 2011, então, portanto, 2 mandatos. Cidadão honorário de Barão de Cotegipe, cidadão honorário de São Valentim e tem aqui vários livros, depois nós vamos nominá-los, e artigos publicados, cerca de 2.500 artigos, é isso. Doutor Luiz Carlos Piazzetta, o que lhe move, né, que o senhor está sempre na ativa, a publicar essas fotos, algumas inéditas? Como você leu há pouco, eu não sou nascido em Erechim, eu sou nascido em Curitiba. Porém, Erechim me acolheu, Barão de Cotegipe me acolheu. E nada mais justo do que você, em retribuição,
saber tudo sobre a cidade e divulgá-la, porque eu creio que seja uma obrigação daquele que foi acolhido. É uma gratidão, né? Essa é o que me move. E fazer com que as novas gerações, isso tudo não se perca com as novas gerações, porque a gente está vendo que, paulatinamente, está sendo esquecido muita coisa no ensino tanto na nossa cidade quanto no Brasil em geral, né? O senhor tem aqui um dos livros, Erechim, 5 Nomes, uma cidade. De Paiol Grande a Erechim, a história de uma cidade gaúcha. Tem outro livro, Italianos em Erechim, no ano do cinquentenário da imigração, 1875-1925. Essas obras saíram já faz algum tempo. Faz bastante tempo, da época, né? E elas estão na internet. Eu tenho um blog, aliás, eu tenho vários blogs. Durante uma certa época eu gerenciava 20 e poucos blogs, para você ter uma ideia de todas as associações. E quero fazer um parêntese nisso aqui. Eu não sabia trabalhar com internet até um certo tempo. Conhecia a internet, mas não sabia fazer um blog. Quem me ensinou foi o Dalby Piccoli. Sabe? O Dalby, o cronista social, né? Sim. Ele que me ensinou. Esse Piazzetta é assim, assim, assado. Aí daí para frente, eu continuei. Hoje, bom, eu tenho enormes dificuldades. Hoje dá para ensinar. Ah, que bom. Então, acho que o senhor vai ter que me ensinar, porque eu estou... Enori nos deu uma panorâmica, assim, do nascedouro de Erechim, assim. Se possível, eu sei que é possível. Bom, inicialmente a fotografia ela começou a ser desenvolvida ainda no século XIX, na França. Quando iniciou a colonização de Erechim, uma fotografia da ferrovia foi tirada em 1910, onde havia a primeira casa de Erechim que pertenceu ao senhor Antenor Pedrolo. Aparece a ferrovia e a única casa, a primeira residência de Erechim, pela revista Kodak de Porto Alegre. Foi publicada em 1912, foi fotografada em 1910 e publicada em 1912. É uma foto que vai pelo mundo agora com a internet. Essas fotos que nós vemos hoje... É a primeira fotografia. Sim. Muitas delas, sim. A primeira fotografia onde aparece a única residência. Nós tivemos aqui uma senhora que se chamava Olga Cagliari. Ela olhava a construção e desenhava, como se fosse uma fotografia. Muito interessante que ela reconstituiu algumas construções que não foram fotografadas, né? E é muito rica a produção fotográfica, tanto da companhia Lucerosa, que nós tivemos aqui uma empresa privada que muito ajudou na colonização, uma empresa privada que atuou no escritório em Gaurama e colonizou Três Arroios, Aratiba, Dourado, uma colonização assim, predominava o elemento alemão. E fotógrafos de altíssimo nível, verdadeiras obras de arte. Poderemos encontrar esse material, hoje, e Dr. Piazzetta, no Arquivo Histórico Municipal, que dispõe de 7.000 fotografias. Então, tanto a Comissão de Terras, aquele escritório que se instalou no Castelinho em 1916, tinha bons fotógrafos, aliás, os primeiros médicos, os primeiros professores, os primeiros funcionários públicos foram da chamada Comissão de Terras, onde os lotes eram vendidos, tanto urbano quanto rurais, e eles dispunham de bons fotógrafos, bons profissionais, ambas as companhias, tanto a particular, que é a Lucerosa, quanto a Comissão de Terras. Fomos muito privilegiados no sentido de registros. Basta ver que a nossa colonização é super bem documentada.
E aquele que quiser usufruir de qualquer foto da prefeitura, do Castelinho, de qualquer construção, é só munido de um pendrive se dirigir ao Arquivo Histórico Municipal, não paga absolutamente nada. É um serviço público que este órgão presta à comunidade de Erechim, região e outros lugares, em outros locais. Doutor Piazzetta, o senhor tem um arquivo próprio de fotos? O senhor se socorre muito do arquivo histórico? Como é que funciona isso? Duas coisas. Uma, eu tenho um arquivo bastante grande, já do tempo do Stein, do Willi Stein, que me deu várias fotos naquela época. Depois o Beto Ackman, um fotógrafo que faleceu ano passado, amigo meu, ele me deu muitas fotos para serem publicadas durante o período que eu estava na La Piave Fine Arts, né? E então foi constituindo e ia guardando. E isso quero ressaltar, que só foi possível com o advento da computação, né? Porque com ela facilitou a catalogação e o próprio acervo, porque antigamente era tudo na base da foto analógica, no papel, difícil de se encontrar uma foto. Hoje se encontra com bem mais facilidade, né? E outra coisa que eu queria lembrar, para o Nunir, complementando, é o valor que essas fotos tinham financeiramente. Uma foto, uma máquina fotográfica não era qualquer pessoa que podia ter, né? Até o ano de 1950, só para vocês terem uma ideia. Eu lembro que quando eu estava em Barão de Cotegipe, eu tinha já uma maquinazinha pequena, e ela não tinha recursos, mas é branco e preto ainda, né? E eu tirei algumas fotos naquela ocasião. Não tirava mais, porque a revelação de uma foto custava uma fortuna. Isso até 1950? Até 69 que eu cheguei aqui. Uhum. Até 1970 uma fotografia custava bastante. Por exemplo, todo mundo viaja hoje com um celular e bate uma porção de fotografias e não leva nem máquina fotográfica mais, né? Bate centenas de fotografias. E isso aí não ocupa espaço. Naquele tempo, você parava a ver. Eu me lembro que quando viajei as primeiras vezes, eu queria tirar fotografias, eu levava o rolo, porque custava muito caro no exterior, pagava em dólar, né? Sim. E me lembro que eu tinha rolo de 6, de 12. De 12 até. Eu levava 10 rolos de 36, sempre. O problema era a revelação. Aí trazia para cá, revelava aqui ou em Curitiba ou no Amazonas. Você sabia que a gente revelava foto no Amazonas? Isso até quando, primeiro? 1970. E no Amazonas por quê? Por quê? Porque lá, como tinha o Mercado Livre, tinha máquinas que revelavam mais barato. Então ia daqui até lá e ela custava bem mais barato do que custava aqui. Mas ia pela paixão da foto, pela foto? Sim. O senhor ia até lá? Não, a foto via correio. Ah, bom. Sim, claro. Via correio. Você enviava os negativos e eles enviavam para você a foto. Com a seguinte peculiaridade. Vinha a fotografia no tamanho exato que você pediu e mais 2 pequenas, de forma grátis. Quer dizer, isso era um brinde. Quer dizer, coisas assim, né? Então, a fotografia na nossa região, ela custava caro. Não porque os fotógrafos queriam cobrar, é que o material custava muito caro. Era todo importado. Tudo importado, né? Tudo importado. E a fotografia em si custava caro. Exemplo, a nossa colônia ali de Bento Caxias, temos poucas fotos, assim, na verdade. De onde? Bento, Caxias, daquele início da colonização italiana. E aqui da nossa região tem pouca. Você vê que a gente esgota em pouco tempo o número de fotografias. 4.000, 5.000. Não teria isso. Por quê? Valor.
estavam muito caras e muito difíceis de guardar. Acredito que hoje tenha muita foto na mão de particulares, engavetadas, e até em situações bem, que eu recebo de muitos clientes, amigos, que me mandam fotografias, sabem que eu gosto, e eu as digitalizo e trabalho, né, em cima da foto. Por isso que aparecem, de vez em quando, algumas raridades. Tipo assim, uma ponte, uma travessia de um rio, uma balsa levando agricultores, pioneiros, né? Porque essas fotos estavam na mão de particulares. Esses particulares me emprestaram a foto, sabiam que não ia ficar com ela, entregavam, eu digitalizava e tratava. Então hoje temos algumas fotos, são chamadas fotos recuperadas, né? Uhum. Enori, vamos caminhar um pouquinho mais no tempo aí, se tu puder nos auxiliar nisso, nos conduz através do tempo, já que tu abriu aí, acho que foi em 1910, né? Isso. 8. Na verdade, e nós tivemos bons fotógrafos em Erechim. Vamos recordar o Tomazoni. Sim, os irmãos Tomazoni. Os irmãos Tomazoni. E houve uma época que o Beto Hackman comprou acervos fotográficos. Sim. É uma pena que ano passado ele sofreu um acidente vascular, um infarto, e jovem veio a falecer. Uhum. Ele está com esse acervo está com a esposa do Beto, né? São milhares e milhares de negativos e fotografias em diversos acervos, né? Da família Stein. Nós tivemos também da família Finfegel, que é herdeira da Lúcia Rosa. Uhum. Então é uma cidade que nós tivemos muitos fotógrafos, muitos acervos, e até conviria hoje, eu acho que na Semana do Município, uma ampla campanha para doações de fotografias. As famílias muitas vezes fazem mudanças, e nas mudanças a gente perde muitas fotografias. Tu disseste que a cidade cresce, e isso é uma realidade interessante hoje, na medida em que a cidade vai crescendo, ela vai apagando identidades. Uhum. Ela vai apagando identidades porque vai desmanchando a antiga casa de alvenaria, vai desmanchando a antiga casa de madeira, vai descaracterizando um pouco a história, porque é fruto do próprio desenvolvimento, do progresso, vai abafando a história, a memória e a identidade. Muitas vezes tu ficas em Porto Alegre 10 anos e ao retornar, às vezes leva um choque de estranhamento ao ter dificuldade em reconhecer a tua própria cidade. Então fica o convite, e o hoje tem feito programas no sentido de conscientizar, no sentido de sensibilizar. Nós temos muitas fotografias engavetadas na cidade de Erechim, que podem ser doadas ao arquivo, uma cópia, não digo original, e aí fica de domínio público. O hoje pode usufruir, o doutor Piazzetta, todo cidadão pode ter acesso, o público sem nenhuma despesa, e isso engrandece o município, engrandece a condição humana, a cidadania, a memória, a identidade, e é altamente assim dignificante. E eu até parabenizo o doutor Piazzetta por essa iniciativa do tratamento das fotografias, dando um elan maior, dando um colorido século XXI, porque a gente vê que muitas clicadas, muita gente fica admirado com esse tratamento mais século XXI, virtual. Há uma aceitação muito grande, de admiração, né? Que bom aproveitar os bons frutos do progresso. Tu estás de parabéns, doutor. É um exemplo, uma inspiração a ser seguida pelos nossos jovens, porque a fotografia é a nossa memória,
é a nossa identidade, são as lembranças dos nossos antepassados que retornam de forma viva e de forma afetiva, né? Que é o elo que engrandece a nossa condição humana. Então digo que Erechim tem um manancial enorme de fotografias engavetadas que logo, com os processos de digitalização, devem vir à tona para a nossa alegria, podemos usufruir. Antigamente diziam tirar o retrato. Os fotógrafos do interior, só quando passavam os fotógrafos do interior nas bodas de prata, nas bodas de ouro, eventualmente bodas de diamante ou bodas de vinho, 70 anos, diamante 60. A riqueza fotográfica é uma coisa que dignifica qualquer comunidade. Esse nosso assunto, eu acho que deveria ser objeto de um seminário que as universidades se envolvessem, a imprensa, as forças vivas da sociedade, para nós recuperarmos o passado que continua latejando e vivo, e nos mostrando e nos inspirando a melhorar, a progredir, né, Ode? Sem dúvida. Uma coisa que me chama a atenção assim, eu lembro um pouco, não muito, dos meus avós, né? Mas eu tenho percebido que era muito comum, ao tempo dos meus avós, dos nossos aqui, a foto em família, uma foto dos avós com todos os seus filhos. Eu me lembro que nós tivemos um encontro da família Ode, o ano passado, entre Sede Dourado e Aratiba, onde eu estive lá, e ali eu encontrei parentes, né, segundos primos, e assim, que eu nem sabia de onde vinha, veio gente de todo o estado, de São Paulo até e tal, mas tinha uma foto grande dos meus avós, né, com os 10 filhos, entre eles o meu pai, né? E uma foto assim de uma qualidade, um papel maravilhoso, né? E eu, frequentando casas de parentes, assim, seguidamente eu encontrava um quadro de um retrato, de uma fotografia da família toda. E isso remonta aos anos ali, 1940 e pouco, 1950, menos até, né? Eu quero crer que isso é bastante comum. O senhor que viveu, que pesquisou sobre Erechim, sobre Barão de Cotegipe, o senhor deve ter também encontrado isso. Aproveitando o gancho do professor Nani, eu queria só acrescentar uma coisa, assim, a fotografia também, ela teve um ramo dela que chamava-se tanatofotografia, ou seja, tanato de falecido e fotografia. Como as fotografias eram muito caras, às vezes as famílias dos imigrantes, e aqui aconteceu muito na nossa região, principalmente na região que eu estive, presenciei isso, vi isso, soube de casos assim, não cheguei a vê-las, mas eu soube. Quando falecia uma pessoa, não tinha fotografia nenhuma. Então, aquela família ficava sem a presença daquele ente querido numa foto. Então, tinha fotógrafos que vinham, especializados, que faziam fotografia do morto, junto com a família. Às vezes dentro do caixão. São fotografias hoje que, de gosto, lógico, duvidoso, porém, temos que lembrar que naquela época era a única coisa que ficava daquela pessoa. Eu vi muitas dessas fotografias. E também o fato, assim, gostaria que o Nori, com o acervo fotográfico do arquivo, que não precisa as pessoas levarem cópias. Eu acho que ela podia levar o original. A própria instituição faria a digitalização, porque a digitalização é rápida. Bata uma fotografia, uma outra fotografia, que você faz no teu próprio celular. Uma foto da foto.
Você acha que as minhas, eu tenho equipamento para fazer isso? Fotografia é feita com uma fotográfica do celular. Doutor, está correto, eu ainda estou condicionado. Quando eu iniciei em 80 a montagem do arquivo histórico, então era incomparável o que nós desenvolvemos, a tecnologia, nos contentávamos naquele tempo com a cópia. Claro, agora é possível melhorar muito, mas a propósito deste assunto, quando morria um familiar, ele era velado embaixo das laranjeiras no interior, e as crianças participavam e fotografavam, porque nesse tempo a morte, ela era vista com respeito, com gratidão, era um encontro geral. Ela não tem nada a ver com a morte atual, porque cada época histórica tem seus padrões, suas idiosincrasias, suas maneiras, seu jeito de ser. Então, a morte tinha outro aspecto, ela não era vista como algo negativo, mas vista como um acontecimento que deveria ser celebrado dentro daquele respeito e fotografada. Hoje, se você vai fotografar um velório, pode parecer mórbido. Sim. Para os padrões de hoje, sim. Realmente. Porque o doutor há de convir que antigamente... Há casos em que nem se permite isso. Que nem se... Vamos recuar 70 anos, 50. A sexualidade era praticamente assim, não digo criminalizada, mas ela era evitada, não se falava. Escondida. Era escondida, então liberou-se essa parte da sexualidade, mas se tem um estranhamento ainda sobre a morte, ela foi terceirizada. Não havia capela isso, capela aquilo, mas era no lar, na casa, e era vista com naturalidade, muito mais naturalidade do que hoje, ele não era negada. Eu lembro de um amigo que me confessou que era grande a mortalidade infantil, e o doutor sabe muito melhor do que nós, né, hoje. Então, quando tinha um menino, uma menina doente, para eternizar esses anjinhos, então chamavam o fotógrafo e tiravam um retrato, como diziam antigamente, para que se preservasse a memória dessa pessoa. Esses são assuntos assim já quase esquecidos na história, né? Tanto meninas quanto meninos, então eles procuravam eternizar numa foto a lembrança daquele que alguns meses depois poderia não estar mais. Realmente ela foi pela lembrança. Certo. A lembrança, o fato de uma criança não estar, nunca ter tirado uma fotografia. Exatamente. Nunca ter tirado. Então precisava ter uma foto, pelo menos com a mãe, ou certo. com o pai, ou com os irmãos, ou com todos, junto, porque senão não teria... Ninguém hoje imagina uma coisa dessa. Imagina uma coisa dessa, chegar, fotografar um velório, no jornalismo tudo bem, mas naquele tempo... As crianças estavam embaixo da laranjeira, se velava, não havia, digamos, algo de morbidez, não, era uma naturalidade. Mas como as coisas mudam os padrões, as visões, os preconceitos e tabus, né? Sem dúvida. Mas é altamente salutar debater, sabendo que há menos de 50 anos nós tínhamos outros padrões, outros comportamentos, outras interpretações, outros tabus, bloqueios e preconceitos. A história é feita assim. Né? Muito bem, nós vamos fazer o nosso intervalo do programa de hoje e já voltamos. Clínica de Olhos Erechim, profissionais altamente qualificados e equipamentos de última geração para cuidar de você e da sua visão. Clínica de Olhos Erechim, Rua Porto Alegre 380. A gente vê com o coração. A vida é feita de escolhas, de pessoas que se arriscam, de caminhos que se cruzam e começam. É no movimento do dia a dia que ganhamos fôlego e descobrimos força. Na energia da juventude que encontramos inspiração para seguir.
É nos momentos leves que encontramos bem-estar. Cuidar é construir laços, é reconhecer histórias, necessidades e particularidades. E para seguir cuidando, evoluímos com constância e propósito. Viver é saber evoluir, é valorizar cada fase da vida, é seguir em equilíbrio. Quando o tempo é bem vivido, se torna um presente. Conhecimento que orienta, presença que transforma, inovação que resolve. Porque o que nos move é simples e verdadeiro. Te ver bem nos faz bem, hoje e pelos próximos 50 anos. Muito bem, nós estamos de volta aqui em nome da Unimed Erechim. A vida é feita de escolhas e quando a escolha é cuidar, tudo muda. Te ver bem nos faz bem. A Clínica de Olhos Erechim é uma clínica completa com muita inovação e aquele atendimento diferenciado que você precisa conhecer. Agende sua consulta pelo telefone 3712-0566. Clínica de Olhos Erechim, a clínica do Dr. Agnoleto. Nós estamos com um programa hoje fazendo uma viagem no tempo aqui em Erechim e através basicamente do tema de fotografia, mas estamos enfim relembrando Erechim, Barão de Cotegipe e para tanto nós recebemos com muito prazer aqui o Dr. Luiz Carlos Piazzetta e também o historiador de Erechim, o Enori Chaparini. Enori, tu queres fazer uma pergunta, é isso? Doutor Piazzetta, estamos relembrando o passado e o passado está cheio de exemplos vivos que mexem com a nossa imaginação, com a nossa emoção, com a nossa vida. Algo tem te marcado profundamente no mundo da fotografia, que tenha te sensibilizado ou até te chocado? Poderia nos relatar, doutor? Eu acredito que sim. Eu tenho por base assim, que 2 eventos que aconteceram em Erechim e que eles marcam profundamente, e existem fotografias boas, inclusive, sobre esse momento. Uma delas é em 1923, por ocasião da Revolução de 1923. Chimangos e Maragatos. Chimangos e Maragatos, em que tropas do general Portinho entraram porta dentro da intendência aqui de Erechim. Certo. Isso aí é um fato que é uma agressão bastante grande que Erechim sofreu. Porque a intendência estava localizada onde hoje é a Unimed. Era uma casa de madeira com águas furtadas entre a Valentim Zambonato e a Nelson Ehlers. Nessa esquina foi a primeira intendência de Erechim e foi exatamente nessa casa que houve a invasão maragata e empossaram Temístocles Celso Ochoa. A respeito disso. Como? Existe foto? Existe foto, sim. Existe foto, aquela foto que vocês veem, em que tem o Portinho na frente da intendência, aquela daquele dia. Daquele dia. Ela e mais outras. Tem várias fotos daquela ocasião. Só que são fotos que, se você olhar, você não identifica as pessoas. Agora, com o advento da inteligência artificial, a gente consegue melhorar a qualidade da imagem, a qualidade da foto. E aí dá para se ter uma ideia até da aparência das pessoas, né? Isso eu fiz, está publicado, né? Então essa eu reputo que seja, digamos, uma das maiores assim, ofensas que Erechim sofreu. É um na verdade, da nossa identidade. Disseste bem, porque veio uma carta, um emissário que passou e pediu para o prefeito Franco e todos os funcionários se retirarem para a cidade de Passo Fundo, porque daí não haveria resistência. Graças a esse entendimento, esse bom senso no meio da guerra, não houve vítimas. Nessa tomada da prefeitura, em abril de 23, o Temístocles Celso Ochoa fica
de abril a setembro. Quando se avizinhava a Páscoa, quando já corria para o acordo de Pedras Altas, então já veio o acordo no mesmo ano, em dezembro, em Pedras Altas. Mas eu concordo absolutamente, este choque emocional, existencial, que está um pouco apagado na história de Erechim. Concordo. Parece que ele está em passant, né? Como se não fosse uma coisa importante. Verdade. E, no entanto, foi, eu acredito, uma das coisas mais importantes. Muito oportuno. A segunda, que eu vejo, e é polêmica, é a demolição da catedral. Eu sei que, através do Concílio Vaticano II, houveram modificações no rito, modificações na forma de rezar a missa. O padre passou, em vez de costa, de frente, em vez de latim, português, ou nas línguas das várias etnias, né? Mas, entre elas, também a descaracterização das igrejas. E foi demolida a nossa catedral. Eu vejo que aquilo foi uma agressão muito grande à memória daqueles pioneiros que tiraram dinheiro do seu bolso, fizeram rifas, participaram de tudo que é evento para poder ter a sua igreja, né? E eu conheci, em 69, estive dentro dela, porque ela foi demolida em 70. Em 69, que eu cheguei em setembro, fui na igreja e conhecia a igreja. Não era uma igreja que estivesse caindo. Pelo contrário, nos dias de hoje, uma igreja daquelas seria facilmente recuperável, e na época também poderia ser. E construir essa catedral aonde quisesse, mas não ali. Aquele ali foi um segundo da memória dos pioneiros. É interessante, é um assunto, uma ferida que ainda sangra. Concordo absolutamente com você, doutor, e sensibilizado, porque a pedra fundamental foi em outubro de 1927, com o padre Benjamin Busato. Ele diz no livrinho dele, Meu Erechim Cinquentão, ele escreve que foram necessárias festas, rifas, e em muitas festas houve tiroteios no Erechim primitivo, acabavam, e ele sempre otimista, conseguiram um bom dinheiro. Então ela foi feita, ela foi erguida com o esforço, com o suor dos colonizadores que jogavam uma moeda e rifa, um monumento, chamava-se Igreja Matriz São José, porque catedral é só após a vinda do bispado, do bispo, de 71 para cá. O bispado chegou em 1971. Todo esse esforço, ele foi relativamente rápido, porque em 41 eles instalaram o altar de mármore. Ele era lindo porque eu era menino, 5 aninhos. A minha mãe saía, eu sou gauramense, saía de Gaurama e a primeira coisa que a minha mãe fazia era entrar na igreja, fazer as suas orações, e eu ficava saltitando nos bancos e via os confessionários, que naquele tempo as cortinas eram encarnadas, chamavam o vermelho de encarnado, cortinas encarnadas. Um menino que não parava quieto, até estava atrapalhando a minha mãe, mas a beleza, a exuberância interna, e ao mesmo tempo construíram o segundo bloco, na Avenida Maurício Cardoso, esquina Itália, aquele bloco de concreto, o segundo bloco de concreto colado no condomínio, as marteladas lá e do outro lado marretadas porque entendiam e entenderam as autoridades, os clérigos e as autoridades da época, entendiam que para a vinda da catedral, é claro que isso não justificaria, teríamos que ter uma igreja maior. Quanto à estrutura, o que estava problemático era só o reboco, porque a estrutura desta igreja foi feita de trilhos.
eles tiveram imensas dificuldades de demoli-la com marretadas, usaram tudo que for possível, porque era muito resistente, né, com dinamite, e é uma dor que ainda não passou, desta geração que contribuiu, dessa geração que lutou. Muitos até ficaram contrariados. Eu entrevistei cerca de 50 pessoas e as senhoras principalmente entraram em pranto. Eu fui testemunha, eu enfrentei até um certo trecho essa pesquisa, e é uma das grandes dores, um dos grandes padecimentos coletivos, assim como a Guerra de 23, a meu ver, é um dos anos mais tristes na história de Erechim. 69, eu lembro-me perfeitamente, era um menininho. Poderia ser feito de forma associada, claro, nós não tínhamos o centro de ensino estava sendo instalado, nós não tínhamos uma comunidade que tivesse uma consciência. Todos esses fatores conjugados ajudaram nessa perda, nessa dor que não passa, colocado com muita propriedade pelo Dr. Piazzetta. Que bom tu ter lembrado. Nós não podemos esquecer as chagas, que nós temos coisas boas, menos boas, e os porões da história que ainda sangram. Nesse mesmo tópico, eu não encontrei nenhuma fotografia de frente dessa igreja, como ela era. Não encontrei. Tem várias fotografias, todas elas em oblíqua. Por quê? Porque as máquinas da época não são como as de hoje, que facilitam a enquadradura de frente. Então, de oblíqua, você conseguiria ir mais para trás. E aí conseguia enquadrar melhor a imagem, então sai ela de oblíqua. Aí, então, o que eu fiz? Eu peguei as imagens de oblíqua do Beno Ackman, aquela famosa, branca, dele, do Beno Ackman, e com mais duas, eu consegui, com inteligência artificial, refazer a posição e as coloquei de frente. Isso está na internet, eu coloquei no blog. Uhum. Então, a igreja está como ela devia ter sido. Pode ter alguma alteração, porque a inteligência artificial também ela não é exata. Ela não faz milagres, ela parece milagre, mas não faz. Ela faz coisas que você manda fazer e coisas que ela inventa. Então, isso tem que tomar cuidado com... Interessante isso. É interessante observar, doutor Piazzetta e hoje, telespectadores, que bem no início houve uma polêmica, porque o professor Mantovani e o Maala defendiam que a frente da igreja matriz deveria ser dirigida para a Avenida 7 de Setembro. E outros defendiam a ideia voltada para o edifício Reichmann, que não existia o edifício Reichmann. Então houve uma celeuma, houve um debate muito grande e no fim vingou a ideia. Nas minhas entrevistas durante décadas e décadas, foram mais de 30 anos entrevistando pessoas na rua, colhendo informações orais. Eu ainda lembro daqueles que foram testemunhas oculares dos acontecimentos, no calor da hora, no momento exato do acontecimento. E nós estamos chegando numa fase em que Erechim já passou dos 100 anos. Essas memórias aos poucos, essas memórias importantes, elas vão se perdendo na noite dos tempos. Mas ainda nós podemos salvar muitas memórias, salvar muitas fotografias. Eu até, como sugestão, assim, de repente, num fim de semana, Dr. Piazzetta, nosso querido amigo Odi, formarmos uma equipe, fotografar as casas de alvenaria e madeira ainda existentes. Temos ali a Eletrônica Universal, bem na esquina da Comandante Kramer, salvo engano meu, é da família Mosele, uma casa tão antiga quanto o Castelinho, um pouco, acho que a única casa naquela quadra
que ainda persiste, perto do Medianeira, naquela esquina. Sei. Onde localizou. E como esta casa, outras que poderemos guardar a memória dessas casas. Eu tenho um arquivo sobre essas casas que eu fiz. Já está um pouco desatualizado, mas ainda está em branco e preto. Eu fiz dessas casas um arquivo, podemos associar. Né? Certo. Tem uma outra foto, que é uma foto aérea da cidade. Uma foto tomada de avião da década de 40. Nessa foto, eu transformei ela em branco, que estava branco e preto, com pouca resolução, transformei numa foto de alta resolução, que dá para fazer do tamanho de um painel de 2 metros, se quiser. E ela tem uma resolução que deu para recortar somente a igreja. Aí recortei somente a igreja e publiquei somente ela à frente. Então, como era aquele átrio. E uma outra foto que também me caiu nas mãos, e estava em branco e preto, colori, e dei uma melhorada na resolução. É uma foto que mostra o footing, tradicional footing depois da missa. Na Avenida Maurício Cardoso. No meu boto. Isso não existe essa foto. Existe uma, é essa aí. Que interessante. É o footing, mostra o footing. Sim, colorida, ficou fantástica. As pessoas indo e vindo, desfilando pela avenida. Vocês imaginam que não é uma, 2 pessoas. É assim, uma quantidade grande, 200, 300 pessoas para cima e para baixo. Coisa assim. Interessante, muito. Aquela foto lá é de valorizar. Está no seu arquivo? Está no meu arquivo e está no blog. O blog pode divulgar o blog, né? Eu lembro hoje, doutor, que eu recebi, quando eu era coordenador do Arquivo Histórico, lá fiquei por mais de 20 anos, eu recebi a visita do professor intelectual porto-alegrense, Carlos Appel. O Carlos Appel olhou nosso acervo, naquele tempo constituído por 4.000 fotografias, hoje são 7.000 fotografias, e ele disse, olha, parabéns, eu estou impressionado que uma cidade do interior possui um acervo fotográfico só comparável a Caxias do Sul, o maior que eu vi no interior, dizia ele, e isso nos encheu de alegria, de inspiração para procurar novas fotografias. Por isso eu insisto, até numa campanha pública futuramente, ou grupos de amigos que possam, num domingo de manhã, um sábado à tarde, caravanas fotografando a cidade, né? Nós teríamos que ter concursos de fotografias da cidade para eternizarmos no tempo aquelas casas que estão praticamente com os dias contados, porque, como eu disse anteriormente, uma cidade que cresce muito, que cresce bastante como a nossa, ela também vai apagando identidades, ela vai apagando pegadas da sociedade humana. Então, todas as classes, todas as profissões deveriam se unir num objetivo comum, numa espécie de cruzada de cidadania para fotografar ao máximo para a nossa qualidade, para a nossa representação de uma cidade, pela luta do nosso povo, nossa gente, né? Eu acho que estamos bem e isso nos dá uma alegria muito grande que compensa certas decepções que tivemos, essa alegria de continuar registrando, fotografando, contribuindo para que a nossa cidade seja super bem representada para os nossos filhos. O Hoje tem feito programas humanistas do mais alto nível no sentido de contemplar a condição humana com essa dignidade da cultura. Nos fale um pouquinho sobre o seu envolvimento com temas que eu tenho aqui, do senhor com a sua descendência dos italianos. O senhor tem livros, né? Tem. O senhor tem obras? Tem. Aqui tem uma, Erechim, o campo pequeno dos birivas e dos imigrantes vênetos. Italianos em Erechim no ano do cinquentenário da imigração.
em 875 e 925, né? Esses livros foram publicados, então? Foram, assim, mas não em editora, porque a minha ideia não é ser um escritor. Sim. Eu sou um escritor e um fotógrafo amador. Eu publiquei-os e distribuí tanto impresso quanto informatizado. Não fiz com editora, porque não via assim, futuro naquilo, né? De publicar e o povo não estava ainda... Sim, mas o senhor tem um envolvimento com a história. Bastante. Contando. Eu tinha assim, eu não sabia a minha origem. Eu sabia que era espanhol, eu sabia que da Espanha até sabia mais, porque na minha casa as mulheres eram espanholas. Então, a parte espanhola eu tinha um conhecimento maior e conhecia até parentes lá e vinham frequentemente à nossa casa, gente de lá imigrada. Agora, no ano de 50. Quanto à parte italiana, foi um pouquinho mais difícil, eu não sabia a cidade de origem. Aí, com pesquisas, com coisas que eu fiz, eu era radioamador, então pesquisando através de rádio e coisa, era difícil, mas eu consegui determinar a cidade. A partir de então, eu comecei um projeto de me tornar cidadão. Eu fui o primeiro que eu fiz aqui na região, porque eu tenho conhecimento. Tornar cidadão italiano, né, também. Porque não podia uma pessoa que trabalhasse em coisas públicas federais, por exemplo, um funcionário federal não poderia fazer cidadania italiana até o ano de 1990 e pouco. Aí um deputado, né, Marquesan, que é aqui gaúcho, ele apresentou um projeto e esse projeto passou dando direito ao brasileiro também possuir uma segunda cidadania. A partir de então, começou a história do envolvimento, né? Aí criamos a FAINORS, a FAINORS o Nuri conhece bastante, trabalhamos junto com a comunidade italiana de Erechim e de toda a região e depois do Estado. Uhum. Muito bem, temos ainda 3 minutos e meio. Né? Eu gostaria de agradecer a sua presença, a sua participação, né? E é interessante saber todo esse seu envolvimento, seu trabalho, esse seu amor pela fotografia. Não só o trabalho, não só o amor pela fotografia, como o amor pelas cidades onde me acolheram. Esse que é fundamental. Ela é a ponta de partida. A partir de então, a fotografia, que era um hobby, desde os 5 anos de idade, passou também a integrar essa pleiade de atividades que eu faço em prol da valorização de Erechim e região, né? E Nuri, também mais uma vez obrigado por abrilhantar o nosso programa aqui ao lado do Dr. Piazzetta. Lembrando o seguinte, que o tempo passa para todo mundo, né? E eu estou me lembrando aqui agora que foi objeto aqui eu fiz a primeira comunhão na Igreja São José. E a foto da primeira comunhão foi feita em frente na fotoarte, que era a foto do Beto Raca. Não. Antes. Foto dos... Como é que era o outro? Tomazoni. Foto Tomazoni. Tomazoni. A foto Tomazoni. Tomazoni, Clemente e outro, não me lembro mais. Foi na foto Tomazoni. Tomazoni. Então, eu estive nesse... o tempo passa. E esses Tomazoni, encontrei-os em Curitiba, eles têm tinham uma foto, não são filhos, né? Tinha também uma foto grande em Curitiba. Depois eu conversei com eles lá também, consegui até algumas fotos. Mas vamos sair daqui contentes, animados, inspirados, né? E muito obrigado, doutor. Essa aula, ela vai nos dar uma força redobrada para continuarmos nesta área sublime, bonita. Parabéns pelo teu trabalho digno, um trabalho de formiguinha, pesquisando, melhorando o visual, a estética, conquistando as gerações, a juventude, né? Teu trabalho realmente tem uma dimensão digna, muito profunda e muito elevada. Eu sou teu fã, acompanho teu trabalho com muita alegria, muitas décadas,
Obrigado hoje, e esse assunto ele não termina aqui, né? Ele vai continuar nas ruas da cidade, nos encontros, sempre naquela ânsia de buscar mais e mais fotografias. Somos apaixonados pelo tema, e quem ganha com isso é a nossa comunidade, nossa terra e a nossa gente. Meu mais profundo agradecimento hoje. Então tá, muito obrigado, Enori, muito obrigado, doutor Piazzetta. Então, para quem quiser acessar e encontrar fotos, algumas inéditas, ou rever fotos, enfim, de Erechim e da região, emigracioneveneta.blogspot.com. Ali vocês vão encontrar um trabalho desenvolvido pelo Dr. Piazzetta. A todos de casa, muito obrigado, uma boa noite e até a próxima. Clínica de Olhos Erechim, profissionais altamente qualificados e equipamentos de última geração para cuidar de você e da sua visão. Clínica de Olhos Erechim, Rua Porto Alegre 380. A gente vê com o coração. Cuidar da saúde envolve decisões importantes. E quando o médico solicita uma ressonância magnética, escolher onde realizar o exame merece a mesma atenção. No Centro de Diagnóstico por Imagem do Complexo Hospitalar Unimed Erechim, você conta com o equipamento 3 Tesla, uma tecnologia que une imagens de alta definição, equipe qualificada e atendimento acolhedor do início ao fim. Mais precisão no diagnóstico, mais segurança para o paciente. Clínica de Olhos Erechim, tecnologia e equipamentos de última geração. Dr. André Agnoleto e Dr. Samuel Carvalho. Clínica de Olhos Erechim. Aqui a gente vê com o coração.